Muito bem, meus queridos, nós estamos no quarto domingo do tempo do Advento e hoje a grande temática que perpassa essa liturgia belíssima é uma grande reflexão sobre a transitoriedade e a brevidade da vida. Tudo sai de um ponto e vai para o outro. Tudo na vida é constituído de ciclos. A vida de ciclos em ciclos se mostra muito breve. E o que nós temos feito da vida? Olhando nesse quarto domingo, a igreja se volta para a imagem, o testemunho da Virgem Maria. Ela, por excelência, dentre todos os santos e dentre todos os membros da igreja, foi um grande testemunho de como nós devemos enfrentar a vida, viver, enfrentar os ciclos tão distintos que a nossa vida, nos quais nossa vida se discorre. Muito bem, esse evangelho nós ouvimos hoje é o evangelho da chamada visitação de Nossa Senhora Santa Isabel. Maria, quando já está grávida, ela vai visitar a sua parenta, diz o evangelho. É o evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículo 39 em diante. Mas para entendermos este evangelho de hoje, nessa perspectiva de reflexão da vida, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né? O capítulo 1, o versículo 26 em diante, né? O anjo Gabriel aparece à Virgem Maria. O episódio que antecede o que foi lido hoje é o episódio da anunciação, quando o anjo anuncia que ela será a mãe do Filho de Deus. E depois que ela diz sim, ela faz a visita a Isabel, que é a visitação. Anunciação e visitação. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora, vamos voltar um pouquinho nesse evangelho. Ele aparece para ela na casa dela. Onde Nossa Senhora morava? Qual cidade? Nazaré. Nazaré fica no norte de Israel, né? No norte de Israel, chamado também um território que se chama Galileia. Nazaré fica no norte, na Galileia. E o anjo aparece para ela e diz assim: Maria, de todas as mulheres que existiram e que existirão, Deus escolheu você, Maria, para gerar por obra de Deus o Filho eterno de Deus. Você aceita ou não? Olha só, os santos padres da igreja diz que nesse momento que o anjo pergunta à Virgem Maria, diz que aquela infinidade de anjos que foram criados por Deus, uma quantidade incomensurável, todos eles param para escutar essa resposta que é a mais importante resposta que já existiu. E ela diz sim a Deus: eis a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade, a tua palavra, né? Maria, como Cristo, é a fiel cumpridora dessa leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus, né? Muitas vezes Deus não quer tantas coisas que nós assim dizemos oferecer, testemunhos, obras, caridades e tantas coisas são importantes, mas Deus quer um coração, acima de todas essas coisas que são importantes, Deus quer um coração disponível, né? Disponível. Eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Foi a resposta da Virgem, e também será a resposta do Filho eterno de Deus, que é o Filho da Virgem Maria, né? Quando ela diz, faça-se a tua vontade, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, entra na história humana e se torna um embriãozinho no ventre de Maria. É o dia em que ela engravidou, né? Esse quarto domingo do Advento, ele celebra o mesmo mistério que nós celebramos lá no 25 de março, o mistério da Anunciação, o sim de Maria, quando o Eterno se torna ser humano no ventre dela, né?
por isso que a leitura segunda de hoje vai dizer assim, né? É Cristo dizendo, evidentemente. O autor da carta aos Hebreus vai voltar, escolher um salmo, que é o salmo, se não me engano, 39, e ele vai dizer: tu me formaste um corpo, por isso eu disse, eis que eu venho. E ele veio no ventre de Maria, se tornou ser humano. Ora, depois que ela engravida, o anjo diz assim: olha, tua prima Isabel, tua parenta, está grávida de 6 meses já. No texto bíblico nada é à toa, né? O anjo não ia falar essa informação do nada. Com toda certeza está sugerindo ou enviando a Virgem Maria, que agora já está grávida, para que ela vá visitar sua prima. E aí entra o evangelho de hoje, para a gente entender, né? Não adianta dizer sim ou dizer que diz sim. É preciso sair de si e colocar a mão na massa, que é o que ela vai fazer. Ela sai, e aí a gente precisa entender um pouquinho essa questão topográfica, né, ou geográfica deste lugar onde eles moraram, para a gente entender o significado do evangelho de hoje, né? Como eu acabei de dizer, Maria morava em Nazaré, na Galileia do norte, e o anjo diz que ela deve visitar Isabel, que mora lá no sul, numa cidadezinha que se chama Ain-Carim, né, na Judeia. Maria mora na Galileia, em Nazaré. Ela deve visitar Isabel na Judeia, em Ain-Carim. Acontece que a Galileia, onde Maria morava, em Nazaré, era um lugar de pastos, de verde, de terra fértil, de beleza, de exuberância. O lugar onde ela devia ir, a Judeia, o próprio evangelho disse: Maria partiu para a região montanhosa. Era um lugar de montanhas, de irregularidade, de aridez, distâncias longas de uma coisa a outra, né? Um lugar de solo muito pedregoso. Aqui está o primeiro ponto de reflexão para a nossa vida hoje, nesse domingo. A vida humana é constituída de ciclos, de Galileias para Judeias, de Judeias para Galileias, né? De exuberâncias para aridez, de aridez para exuberâncias, de alegrias, de conquistas, de vitórias, para sofrimentos, perdas e desafios. Essa é a vida humana. Eu não sei o que você tem vivido na sua caminhada pessoal, familiar, mas nós temos que ter consciência de que ciclos se iniciam e se encerram, e de ciclos em ciclos é que a vida vai transcorrendo. Por isso, quando enfrentarmos uma situação, uma missão difícil, como Maria enfrentou, com certeza não foi fácil. Eu não sei se está precisa essa informação, mas os comentadores bíblicos dizem que de Nazaré, no norte, em Galileia, até Ain-Carim, no sul, na Judeia, mas são mais de 100 quilômetros, são 130 quilômetros. Hoje em dia a gente pega o nosso Calhambeque, né, ou a nossa Brasília amarela, e a gente vai rapidinho, ou chama um Uber, ou 99, ou um táxi. Não tinha isso naquele tempo. Eram meses a pé ou em cima de um animal. A gente nem consegue imaginar isso. Mas ela partiu e cumpriu todo o trajeto. Não parou na metade, não desistiu, não tentou ressignificar e falou: eu não vou mais, não. Cumpriu todo o trajeto, porque Deus tinha uma missão para ela. Olha só, a vida, ela é constituída dessa transitoriedade. Nós precisamos partir de algo e chegar em outro ponto, e ir até o fim. Quantas vezes nós desistimos, nós paramos? Tem coisas na vida que é muito mais cômodo desistir, parar pela metade, do que enfrentar e resolver. Mas isso não é uma atitude cristã, porque o cristão, ele segue os seus exemplos. Jesus parou na metade do Calvário? Não.
Maria parou na metade do caminho até a Judéia? Não. Os santos que eram levados para serem entregues às feras em Roma pararam pela metade? Não, foram até o fim. E nós? Nós paramos muitas vezes. Primeiro aprendizado, a transitoriedade da vida. Segundo ponto para reflexão hoje, né? Segundo ponto, Maria foi para essa região montanhosa, foi até o fim, mas ela foi apressadamente, diz o texto da Bíblia, para essa cidade da Judéia. Esse apressadamente é muito importante no texto, que nos traz a segundo ponto para reflexão, que não é mais agora a transitoriedade, mas a brevidade. De um ponto a outro, nós não temos muito tempo. Ora, Isabel disse o anjo a Maria, já está com 6 meses de gravidez. Daqui 3 meses João nasce. E vocês acham que foi tão rápido a visita? Né? Essa viagem? Certamente Maria chegou próximo do nascimento de João até o lugar. Muito longe. Né? Não tem tempo. Mais esse ponto para nossa reflexão. Meus queridos, ela foi apressadamente para nos mostrar que nós temos de ter pressa para muitas coisas, e nós temos, só que às vezes nós temos pressa para coisas que são fúteis, e porque é essencial, não. Pega por exemplo, quando você está, aconteceu algum conflito entre uma pessoa e outra, dentro do casamento, dentro da empresa, dentro da igreja, quanto tempo você demora para que aquilo seja sanado, resolvido? Agora tem outras coisas que são tão fúteis que nós apressamos e é para ontem. Olha, não tem tempo. O dia de amar, de perdoar, de resolver as situações da vida, de correr atrás dos nossos sonhos e projetos, é hoje e não amanhã. Porque pode ser que não haja um amanhã. E aí ficará sem se cumprir aquilo que nós devíamos ter feito. É hoje. Hoje. Corre, Maria. Corre, porque tem que dar tempo de você chegar até lá. É vontade de Deus. Corre. Faça rápido. Olha que palavra muito provocativa para nós nessa noite. Nós que muitas vezes somos procrastinadores, vai procrastinando, vai deixando para amanhã. Amanhã eu me converto, amanhã eu levo a igreja a sério, amanhã eu vou rezar melhor, amanhã eu vou perdoar, amanhã eu não sei o que, amanhã, e não chego amanhã, e aí ferrou. É hoje. Hoje. Muito bem. Aliás, a gente sabe quem vive de amanhã quando a gente vai em velório, né? Quando a pessoa faz um showzinho em cima do defunto, é porque ela deixou para amanhã o que ela devia ter feito ontem. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Que oxalá não sejamos nós estes. Terceiro ponto para a reflexão de hoje, né? Uma palavra muito bonita, muito bonita. Ela tinha uma missão. Por que o anjo envia Maria para ir até a Judéia? A gente pega alguns comentadores bíblicos de vertente libertadora, teologia da libertação, eles vão falar que Maria foi lá ajudar Isabel a lavar roupa. Alguém aqui tem pressa para ir lavar louça ou roupa? Acho que não, né? Acho que não. Então isso é muito, muito pequeno, né? Maria, ela tinha pressa, recebeu essa missão, porque Jesus precisava se encontrar com o seu primo, urgentemente, para poder santificá-lo. Aquele que seria o último profeta do Antigo Testamento, João, deveria nascer em estado de perfeição, deveria nascer em estado de graça. Maria tinha de levar Jesus, que é o Redentor, para ter esse encontro com o seu primo João e santificá-lo para que ele pudesse nascer santo e não nascer como nós, em estado de pecado original. E dá tempo, deu tempo, né? Quando a gente se esforça, Deus ele vai providenciando as coisas. Deu tempo, né? Ela chegou,
E quando ela chega até a casa de Zacarias, ela cumprimenta Isabel. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança pula no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque a mãe de Deus tem o poder de onde ela entra, onde ela chega, de levar a presença de Deus, né? Ela cumpre a missão dela. Quando ela abraça Isabel, o seu ventre, lá está Jesus, no ventre de Isabel está João. Quanto tempo Maria tem de gestação nesse episódio? Tem ainda 9 meses pela frente. Ela acabou de conceber, né? Por obra de Deus. Isabel está de 6 meses. Quando elas se abraçam, João toca Jesus, e ali acontece a santificação de João. Tanto Isabel quanto João Batista representam o Antigo Testamento, o Velho, o Antigo. A Virgem Maria e Jesus representam o Novo Testamento. Deus, Ele quer constantemente nos levar para algo antigo, velho, ultrapassado, né? Para uma vida nova, uma vida de renovação, de revigoramento. Olha, minha gente, às vezes a nossa vida não prospera, as coisas não vão para frente. Você pode ter certeza que não é por culpa de Deus, é por nossa culpa. Nós ficamos presos ao velho, nós ficamos presos aos maus sentimentos, nós ficamos presos às coisas que nós não resolvemos. A vida poderia ser muito mais fácil se nós nos desvincularmos, deixarmos o antigo e abraçarmos o novo. Não depende de Deus, depende de nós. Depende de nós. Esse é o grande ensinamento da Virgem Maria, né? O novo abraça o antigo e o novo completa o antigo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo porque ela ouviu a voz de Maria. Por isso que nós devemos ser devotos da Virgem Maria sem medo, porque quem se aproxima da mãe e escuta a voz da mãe, na verdade está honrando não a ela somente, mas o seu filho que ela traz no ventre. Por isso que a igreja, desde as suas primícias, há mais de 2000 anos, sempre teve reverência, apreço e honra à Virgem Maria. Ela é portadora da graça, que não vem dela, mas vem de Deus, instrumento da graça de Deus. Isso é muito, muito bonito. Olha, minha gente, ela diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Maria está dizendo, Isabel está dizendo a Maria: de todas as mulheres da terra, você é bendita. É uma pena que tem muitos cristãos que não reconhecem isso, os nossos irmãos protestantes. E aqui Isabel diz assim: como é que eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Vocês sabem por que um protestante não aceita a oração da Virgem Maria? Não é por causa da primeira parte, porque a primeira parte é a saudação do anjo, está na Bíblia. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, está na Bíblia, é frase de Isabel. O problema está na segunda parte: Santa Maria, Mãe de Deus. Isso eles não aceitam, mas está claro no texto bíblico. Hoje esse texto, Lucas capítulo 1, está na Bíblia protestante. Como eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Se fosse eu a falar isso, você ia falar: ih, é de desconfiar. Mas foi Isabel quem disse, e ela estava cheia do Espírito Santo, infalível o seu falar. O que é essa palavra Senhor que tem aqui na Bíblia? Se a gente pegar o texto grego original, o Evangelho é escrito em grego, nesse tempo bíblico, o grego era o que para nós hoje é o inglês, né? Hoje a língua internacional, mundial, é o inglês, por enquanto, né? Logo, logo vai ser chinês, né? Mas tudo bem, é o inglês. E o grego, na época bíblica, era o grego. Então, os textos do Novo Testamento não eram escritos
em hebraico, nem em latim, era escrito em grego. E a palavra Senhor que está aqui é Kyrios, né? De onde vem essa palavra? Essa palavra vem do Antigo Testamento, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi traduzido para o grego. É a Bíblia que nós chamamos de Septuaginta. Foram 70 homens que traduziram do hebraico para o grego. E o nome de Deus no hebraico, ele é impronunciável, porque são 4 consoantes. Quem consegue pronunciar uma palavra de 4 consoantes? Não dá. Então, quando eles traduzem, olha, século II antes de Cristo, quando eles traduzem para o grego, o que acontece? Onde está o nome de Deus, impronunciável, que nós chamamos de tetragrama, 4 letras, eles colocam a palavra Kyrios. 2 séculos depois, Lucas vai escrever este evangelho e dizer que Isabel disse que Maria é mãe do Kyrios, que é Deus. Ela é mãe de Deus. Está aqui, ó, né? Então, mas esse ponto para nossa reflexão, que nós não estamos sozinhos nessa missão que Deus nos entrega, meus queridos. Deus está conosco. E esse episódio do encontro de Maria com Isabel, porque também nós somos convidados a sermos como Nossa Senhora, é para nós refletirmos se nós temos sido portadores de Deus, né? Olha, a gente às vezes se depara com algumas pessoas que a gente tem vontade de nunca mais encontrar na vida da gente, de tão agradável, de tão benevolente que é essa pessoa. Será que não somos nós? Nós temos sido uma outra ou um outro Virgem Maria nos ambientes onde nós convivemos? Nós somos motivos de alegria para o próximo? Nós temos promovido a paz, a concórdia, a comunhão, a unidade, a alegria, o ajudar o outro? Ou nós temos sido pedra de tropeço, né? Atrapalhado, atrasado a vida do próximo? Maria foi até Isabel para santificar João por meio do seu filho. Maria foi somente um instrumento para levar o Filho de Deus até lá. E nós temos feito isso, porque às vezes nós somos portadores de má notícias, né? Às vezes você aproxima de alguém, você chega perto, ou a pessoa vem chegando e fala, ixi, vai reclamar da vida, ou vai vir falar mal de alguém. Dito e feito. Será que é ser Virgem Maria isso? Para nós refletirmos, né? Para nós refletirmos. Olha, Isabel diz à Virgem Maria, bem-aventurada aquela que acreditou. Quem é aquela que acreditou? Isabel está falando de Maria. Se a gente vai no texto bíblico, lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no mesmo Evangelho, né? Uma pessoa da multidão diz assim, nossa, diz a Jesus, né? Bem-aventurados seios que te amamentaram, os seios que te amamentaram e as mãos que te carregaram. Claro que essa pessoa da multidão, depois você pega na sua Bíblia lá, Lucas 11, ela está falando de Maria, mas Jesus dá uma resposta um pouco curiosa. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em... Os protestantes pegam esse texto para dizer que Jesus desdenhou a mãe dele. Mas Isabel aqui nesse versículo 45, ela disse, bem-aventurada aquela que acreditou. Maria é a primeira que ouviu e pôs em prática, porque ela disse sim. A falta de conhecimento bíblico nos leva a grandes erros. Então, meus queridos, hoje, né, que nós guardemos todos esses pontos de reflexões na nossa vida e percebamos que a vida foi feita, nós somos criados para vivermos bem, para sermos felizes, para estarmos em abraço do outro, um no auxílio do outro, para vivermos felizes, alegres, levarmos uma vida de leveza, de alegria. A gente complica muito a nossa vida e a vida do outro muitas vezes. E aí vem a leitura primeira de hoje, do profeta Miqueias. Miqueias escreve o texto 8 séculos antes de Cristo, olha só, 800 anos. E aqui Miqueias está falando de Belém.
É o último ponto para a nossa reflexão de hoje. Assim diz o Senhor: tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Olha, 8 séculos antes, o profeta está dizendo, de onde sairá a alegria, a salvação do povo de Deus. Uma coisa muito importante para a nossa reflexão: o que aconteceu em Éfrata, no Antigo Testamento? Às vezes a gente não sabe. Vai lá no capítulo 35 do livro do Gênesis, e lá está escrito que em Éfrata morreu a esposa de Jacó. Lembra? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tinha uma esposa que se chamava Raquel, e eles tiveram 12 filhos, e desses 12 filhos vieram as 12 tribos de Jacó. Jacó e Israel é o mesmo homem, as tribos de Israel, o povo de Deus. E em Éfrata estava sepultada Raquel. Olha, está no texto de Gênesis, no capítulo 35. É de um lugar de morte, de tristeza, de desesperança, onde parece que tudo, que tudo ali acabou, que Deus faz nascer a salvação. Nos momentos de tristeza, onde parece que as coisas não vão se resolver, lembre de Éfrata. É de lá que Deus vai fazer nascer o vigor. Olha que testemunho bonito. E é lá que vai nascer a nova Raquel do Novo Testamento, a Virgem Maria, que não vai gerar mais 12 filhos de Jacó, mas vai ser a rainha dos 12 apóstolos, que são aqueles que são os pastores do novo povo de Deus, a igreja. Olha, a Bíblia é fantástica. Outra coisa sobre Belém importante: Belém de Éfrata, depois nós vamos ver 8 séculos depois, é o lugar onde Jesus vai nascer, Belém estava no sul, na Judéia, é uma cidade pequenininha, insignificante, para a gente refletir. Olha, minha gente, Deus poderia fazer nascer o seu Filho eterno nas grandes cidades do tempo bíblico, Alexandria, Antioquia, Roma, o Egito, Atenas na Grécia. Deus escolheu estas? Não. Deus escolheu a menor de todas as cidades para fazer nascer o ser humano maior, que é Deus, que é Ele mesmo. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala, quantas vezes a gente está com síndrome de Gabriela, eu não sei o quê, estou triste, desanimado, a vida não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Olha, você é importante, Se Deus te criou, é porque Deus tem um projeto lindo para a sua vida. Valorize-se, ame-se, consiga perceber o projeto que Deus tem para você. Você é importante para você mesmo e para o outro. Você tem uma missão a cumprir. Larga esse espírito depressivo e assuma a sua importância, porque Deus escolhe o que é frágil, o que é pequeno. É só dar uma olhadinha do lado aí, dá uma olhadinha do lado. Olha só, um pior que o outro, começando pelo padre. E somos nós que Deus escolheu para fazer espalhar a salvação onde nós convivemos. Nós temos de ser grávidos de Cristo, como Maria estava, para levar. Mas padre, eu sou tão insignificante, não sei nem falar da Bíblia. Você pode levar Jesus com um abraço, com um olhar, com um muito obrigado, com uma palavra de consolo, do seu jeito de ser, do seu jeitinho, o jeito que você sabe fazer. É você. A missão de levar Jesus não é somente aos clérigos, aos pastores da igreja, somos todos nós. Mas eu sou não sei o que, a gente vai dando desculpa, mas eu não sei o que. Não, olha só, Belém foi escolhida, e hoje Belém somos nós, eu e você. Sabe o que significa a palavra Belém no hebraico? Bet-Helen, casa, Helen é pão, casa do pão. Deus escolheu a casa do pão, e hoje o solo que Deus escolhe para repousar e se deitar
somos nós, por meio do sacramento da Eucaristia. Hoje, o Belém, somos nós que devemos acolher a Mãe de Deus, que vai repousar em palhas para trazer o seu filho, que devemos acolher também seu filho, e não de qualquer forma, mas pelo sacramento. Você é casa do pão, e não qualquer pão, aquele que embolora, mas o pão que desce do céu, Jesus Cristo. Honre isso na sua vida, assuma isso, leve isso mais a sério, e seja um anunciador de Jesus Cristo, onde você convive, do bem, da alegria, da paz. Que Deus nos ajude e nos capacite a cumprir essa missão. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouquinho se nós temos vivido a semelhança de Maria, na alegria, na paz, na unidade, no ir até o outro, na fé, na confiança, na esperança.